Estar aqui tem relação com uma promessa de Deus feita na minha infância. Eu vi crianças aqui, eu vi uma delas aqui tocando brilhantemente esse instrumento, e não tem como eu não me recordar da minha infância. Eu vi aqui as irmãs do círculo de oração, a minha mãe também do círculo de oração. Eu me lembro, pastor, que eu pegava a pasta dela e lia os hinos com 10 anos. E quantas as vezes pela brecha da porta eu via minha mãe de joelhos orando. Eu via minha mãe de joelhos orando. Ela dizia assim: Senhor, usa os meus filhos, faça alguma coisa por eles. Porque talvez a nossa realidade no nosso lar, na estrutura que a gente vive, ela não comunica sucesso, ela não comunica notoriedade, visibilidade. Pelo contrário, comunica que algo não vai dar certo. E na minha infância, quando olhavam para o meu lar, para a minha casa, era isso que as pessoas diziam. Eu tenho um irmão mais novo, e quantas vezes familiares, vizinhos, sem qualquer empatia, sem qualquer sentimento, dizia: é certeza que eles vão se envolver com drogas, é certeza que ali não vai dar certo, olha lá como eles vivem. Porque as pessoas, elas são muito boas em olhar pontos que não estão dando certo e criticar. Elas pensam que as palavras delas podem determinar o nosso destino, mas ainda bem que Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então não importa o que disseram a seu respeito na sua infância, ou ainda estão dizendo a seu respeito nesse momento, o que importa é a palavra que Deus está dizendo ao seu respeito. E os louvores aqui se conectam com a mensagem, irmãos. O louvor do Voz da Verdade, falando do impossível. Quantos impossíveis, que não são mais impossíveis, aconteceram para estarmos aqui. E é isso que eu quero aqui ministrar na vida dos irmãos, através das Escrituras. Eu quero que você abra sua Bíblia, Ezequiel 37. Ezequiel 37, eu quero ler o versículo 11, amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, meu nome é Alain, congrego na Igreja Missionária da Restauração, faz 20 anos que estou ali. Eu me lembro que na Copa de 2002, estamos no ano de Copa, eu comecei a frequentar os cultos, e fui muito abençoado, porque não tem como estar exposto às Escrituras, não tem como estar exposto à palavra de Deus e não ser abençoado. Não tem como, porque a palavra de Deus sempre irá nos promover para viver coisas extraordinárias. Quem crê? Amém? Ezequiel 37, versículo 11, encontraram, amém? Diz assim o texto: o Senhor me disse: filho do homem, o povo de Israel é como esses ossos, dizem que estão secos, sem esperanças e sem futuros. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir túmulos onde o meu povo está sepultado e irei tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor.
porei a minha respiração neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu sou o Senhor. Amém. Aleluia. Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Certamente você já ouviu falar desse texto, mas eu quero aqui hoje, nessa oportunidade, retroagir o tempo. Quais foram os passos, quais foram as circunstâncias que o profeta Ezequiel viveu para chegar no estado, nesse ponto que nós acabamos de ler, onde ele está exposto a um exército de ossos, a inúmeros ossos, e o Senhor o inspira a profetizar para que aqueles ossos tivessem vida. Qual é a trajetória de Ezequiel? O que Ezequiel viveu? Onde ele pisou? O que o sustentou para chegar até aqui? Certamente nós sabemos que para todos nós estarmos aqui, houve acontecimentos, houve circunstâncias. Alguns entenderam mais cedo e não hesitaram e deixaram o Senhor operar. Outros ainda estão duvidando e ainda não conseguiram compreender e ainda não se entregam completamente à presença de Deus. Outros ainda precisam de compreender, mas é fato que todos nós, para estarmos aqui, existem acontecimentos em nossa trajetória. Eu quero te contextualizar. Ezequiel pertence à tribo de Levi, uma tribo específica das 12 tribos do povo de Israel. Essa tribo, diante de tantas atribuições, ela era responsável por adorar ao Senhor. Não é à toa que essa tribo, na divisão de terras, no início do reinado de Israel, ela não recebe terras. O Senhor, na sua soberania, vai dizer: vocês não vão receber terra, a herança de vocês será eu, o Senhor. O que vocês terão serão a minha presença, o que vocês terão serão as minhas coisas, vocês vão cuidar das minhas coisas, e vocês vão ser abençoados por isso. Essa tribo tinha um chamado específico, e por ser parte dessa tribo, Ezequiel era filho de Buzi, um sacerdote. E naturalmente que diante desse cenário, diante dessas circunstâncias que ele herdou por nascer nessa tribo, com o passar do tempo, certamente haveria uma programação para ser vivida por Ezequiel. Existia toda uma liturgia, existia toda uma sequência, e na medida que ele fosse crescendo, fosse avançando, ele iria acessando novos cargos, até que na idade de 30 anos, ele seria ungido a sacerdote, seria ungido ao ser o principal do tabernáculo, aquele que coordenaria o templo, aquele que acessaria por uma vez ao ano ao Santo do Santo. Uma atribuição linda, um contexto lindo, uma história brilhante sendo escrita, e certamente que todos olhavam para ele, porque seu pai era a referência da nação na ocasião, e as pessoas prediziam que a vida dele seria um sucesso. Tudo estava alinhado, tudo estava determinado. Que coisa maravilhosa! O seu nome significa Jeová da força, Deus fortalece. Só que aos 17 anos algo acontece. Aos 17 anos, Babilônia invade o povo de Israel, invade o templo. E é nessa ocasião onde ele está exposto a uma situação de vergonha, onde ele está exposto a uma situação de dor, que os seus pais, o sacerdote, sua mãe são mortos. De repente, aquilo que era sonho começa a se perder.
De repente aquilo que parecia que era fato, aquilo que parecia que era questão de tempo, começa a escapar, e os projetos que anteriormente estavam sendo arquitetados, estavam sendo elaborados, agora começam a escapar, agora começam a não fazer mais parte, porque os seus pais morrem, e esse jovem está numa situação onde ele é levado cativo, prisioneiro para uma outra nação. Quem sabe algo aconteceu com você em algum momento. A trajetória estava sendo escrita, você estava indo super bem, as coisas estavam encaixando, mas de repente, um fato, uma situação, uma circunstância fez você perder, fez você não entender o propósito de Deus para a sua vida, e sonhos que antes foram claros, sonhos ditos por profecia, revelações de Deus ao seu coração, foram se distanciando, foram escapando, projetos foram deixando de acontecer, e você foi se esfriando, e o Senhor te chamando, e você não compreendeu aquilo que o Senhor estava querendo fazer na sua vida. Deus tem projetos na sua vida, Ele colocou coisas maravilhosas dentro de você, porque Ele crê que você vai ser um mecanismo para que as obras do reino do céu se manifestem através de você. É você que Ele chamou, é você que Ele escolheu. Mas nesse momento o profeta com certeza vai ter dúvidas, porque como é que ele tem um chamado e os meus pais são mortos, aqueles que servem ao Senhor? Certamente nós vemos isso em todas as escrituras, que os pais passavam para os filhos as instruções, as histórias, como Deus de forma poderosa havia libertado o povo de Israel. E a conexão com o pai é maravilhosa, porque o pai certamente havia o treinado para as atribuições, havia se conectado, e isso nos mostra, isso nos aponta como devemos ser como pais, como mães, no sentido de apontar, no sentido de fazer o que precisa de ser feito para direcionar os nossos filhos para a palavra de Deus. O pai ensina, mas aquele que ensina agora está morto, e além disso, agora eu estou numa nação. Ezequiel está às margens do rio Quebar, em Babilônia, numa situação de vergonha, numa situação de dor. Então antes, aquilo que era festa, aquilo que estava claro que aconteceria, de repente o jogo vira, e a situação agora é de dor, a situação é de incompreensão, a situação agora é de não entender o que o Senhor quer com aquela circunstância. Você vai entender o que o Senhor quer com isso. Você vai entender, porque faz parte de um processo que Ele tem na sua vida. Para você se situar, a soberania de Deus, a sua forma de governar é linda. Enquanto Ezequiel está nas margens do rio Quebar, essa é a mesma época que Daniel está no palácio servindo ao rei. É a mesma época em que Jeremias, que não vai para o exílio e fica na nação de Judá, e Jeremias está profetizando. Então enquanto Jeremias profetiza aqui, Ezequiel está sendo levantado para um grande ministério, e Daniel está sendo instrumento de Deus no palácio. Deus sempre age paralelamente, ou seja, enquanto você está aqui, Ele está cuidando dos seus, não importa onde esteja, está em outra cidade, descanse no Senhor, porque Ele está guardando, Ele está levantando profeta lá para cuidar, Ele está levantando vidas lá para abençoar. Não se preocupe, porque o Senhor está cuidando. Não se preocupe, porque o Senhor está cuidando. E agora, longe de casa, Ezequiel se vê sem forças, sem esperanças, porque em Babilônia não é possível ser sacerdote, não tem a estrutura que
Deus exigia. Como é que eu vou aqui executar o chamado? Como é que eu vou ser instrumento de Deus para alguma coisa, se não tem as ferramentas, se não tem os instrumentos? Mas é nessa hora que Deus vai chamar Ezequiel para um ministério, para um chamado que ele nunca imaginou. Talvez você nunca imaginou o que você está vivendo hoje, mas isso é projeto de Deus. E deixa eu te dizer algo: tem coisas que você vai viver ainda que você nunca imaginou, mas é o Senhor fazendo na sua vida. É o Senhor operando, colocando as pessoas certas, conectando você com quem Ele tem que conectar. Porque quando Ele olha para você, Ele não vê só agora, Ele vê o presente, Ele vê o futuro. E Ele sabe que você, nas mãos dEle, pode ser um instrumento. É assim que Ele olha para Ezequiel. É nesse momento que nós perguntamos: como suportar? Como sobreviver quando tudo dá errado? Como conseguir continuar? Como conseguir enxergar possibilidades em cenários onde não se há possibilidades, em cenários impossíveis, em cenários onde você não vê expectativas, onde você não vê auxílio? Como enxergar? É nesse momento, porém, 5 anos depois, acontece tudo isso com Ezequiel. 5 anos depois, o Senhor vai falar com Ezequiel. E eu fico pensando, como Ezequiel viveu esses 5 anos sendo escravo, estando longe da sua nação, sem poder sequer sepultar os seus pais. 5 anos depois, é 5 anos de silêncio, é 5 anos onde Deus não se relaciona com o profeta. Mas o Senhor vai chamá-lo. Mas o Senhor vai chamá-lo. E é nesse momento que Ezequiel vai compreender o chamado. É nesse momento que Deus vai chamar Ezequiel para ser profeta lá em Babilônia. Não é possível ser sacerdote, mas eu posso te usar como profeta. Então Deus levanta Ezequiel como profeta. De repente você imagina algo a respeito da sua vida. De repente você projeta algo, mas o Senhor tem algo muito maior do que você está imaginando. Mas o que você tem que fazer nesse processo? Continue acreditando, confia. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer. Ele vai dar o sustento, Ele vai dar os recursos, Ele vai fazer maravilhas para que aquilo que Ele tem na sua vida aconteça. Talvez não é o que você realmente planejou, talvez não é aquilo que você estudou, talvez não é aquilo que você queria para você, aquilo que você arquitetava, mas tenha certeza que se o Senhor está direcionando algo, você deve atender e entender o chamado. Porque nós temos o costume de muitas vezes desprezar o local que nós estamos no momento, porque não se trata do lugar que nós gostaríamos de estar. Se Ezequiel rejeita onde ele está, porque não é justo ele estar ali, porque talvez não era o que ele planejou, será que o Senhor o haveria levantado? Mas compreender o momento que nós estamos é totalmente bíblico. Totalmente bíblico. Eu me lembro, aos meus 14 anos, meu primeiro emprego, office boy. E na minha sala de 50 alunos, apenas 3 trabalhavam. Eu era um deles. Eu me recordo muito bem que eu tinha uma bicicleta, que eu tinha um malote onde eu entregava
Eu era entregador de olerites, irmãos. Entregador de guia de NSS. Entregador de FGTS. Só que, quando eu estava nas minhas atividades no dia a dia, e eu vi um garoto da minha idade passando com uma bola de basquete, ou passava na frente de uma sorveteria, eu via garotos da minha idade se relacionando, passava na frente de uma quadra e via garotos da minha idade jogando futebol, eu olhava para aquilo e perguntava: por que eu estou trabalhando? Por que justo eu? Perceba que estamos falando aqui de um garoto com a mentalidade de 14 anos, onde algumas coisas ainda não estão claras, está se desenvolvendo, um adolescente, e esse efeito comparativo acontece muito nessa idade. Por que eu? E eu já conhecia as Escrituras, e o Senhor me falava: eu tenho algo para fazer através da sua vida, use aquilo que você tem. E eu me lembro que eu ia nas empresas, que eu ia nos locais, e sempre tinha alguém ali que Deus usava, como era lindo, sempre tinha uma palavra a ser dita. Quantas vezes eu de bicicleta, com o celular no bolso, com um louvor, eu andava pedalando e eu sentia o Espírito falar. Eu não tinha nada, eu não tinha nada. Eu não tinha nada, mas o Deus de Israel falava no meu coração: compreendo o que você está vivendo. Mal sabia eu que o Senhor iria me dar faculdade. Irmãos, eu não gastei R$1 para me formar. Eu ganhei a minha bolsa assim de forma milagrosa. Milagrosa. Me formei no Unisalesiano de Araçatuba. Não gastei R$1, irmãos. Até ônibus Deus levantou pessoas para pagar. Mas por que isso aconteceu? Porque eu li esse livro, irmãos. Aos 14 anos eu decidi: eu vou ler as Escrituras, porque eu me sentia um ninguém. Quem já se sentiu um ninguém aqui? E a hora que eu começo a ler esse livro, pastor, esse livro começa a dizer que é eu. Mas como assim? Esse livro começa a dizer que ele vai pegar justamente isso. Eu falei: mas eu? E esse livro começa a me encher de esperanças, e esse livro começa a me encher de possibilidades, e esse livro começa a me transformar, mexer comigo. E aí eu começo lendo as Escrituras e vejo Deus usando José, um jovem de 17 anos, Deus levantando como governador. E através das Escrituras o Espírito dizia: vou te colocar em lugares que você nunca imaginou, vou te colocar em lugares para governar, onde você vai poder ser instrumento para que a minha palavra seja propagada. Ah, se eu tivesse desprezado o malote. Ah, se eu tivesse dito: malote, bicicleta, sol. Estou dando exemplo de uma profissão aqui, mas você aplica a qualquer outra, que muitas vezes a gente rejeita ou não entende o propósito de Deus através daquilo. E o Senhor foi operando de forma maravilhosa. Foi operando de forma maravilhosa. As portas foram se abrindo. As portas foram se abrindo. Ganhei habilitação. Até carta chegaram e me deram cheque. Era R$1.250 a carta na época. Um tio meu chegou e me deu um cheque da carta. Aos 18 anos, toma um cheque da carta. Aleluia. Não despreze o que você está vivendo, onde Deus está te colocando nesse momento, e seja instrumento de Deus ali. Utilize o que você tem. Talvez não tenha os recursos que você queria, mas o que é que tem aqui que dá para ser utilizado? É isso. Deixa Deus usar você lá. Deixa Deus usar você lá.
Foi assim que aconteceu na minha vida. E se eu hoje estou aqui, faz parte desse projeto de Deus. Eu era muito introspectivo, irmãos, mas muito tímido. Certamente, se você me visse e conversasse comigo, você não me escolheria para estar aqui, nem apostaria que eu estaria aqui um dia. Mas esse livro, pastor, as palavras começaram a mudar. E de repente eu estava lendo um texto e via Deus pegando Davi, um garoto, para destruindo o gigante. E de repente eu começava a contar a história ali em casa, onde ninguém via. E aquilo começava a fluir, e eu dizia: Senhor, o que é isso? Eu não compreendi exatamente. E o Espírito falando, cheguei em Deuteronômio 28, e a Bíblia dizia de promessas, e esse livro foi me transformando, esse livro foi me limpando, esse livro foi me afastando de tudo que não prestava, de tudo aquilo que não servia. Quando eu percebi, irmãos, aos 25 anos, eu estava me tornando gestor de recursos humanos, e o documento que eu entregava, o holerite, agora eu era o especialista naquilo. Você não entendeu. Tem gente que está desprezando aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Tem gente que está entendendo tudo errado. Tem gente que está falando: não sei o que lá. Não. Faz parte do projeto de Deus. Se você deixou a sua vida nas mãos dele, faz parte do projeto dele na sua vida. Aleluia! Ezequiel também se sentiu assim. Mas quando ele é chamado para profeta, tudo começa a ser diferente. Ele começa a ser curado, ele começa agora a profetizar, e ele começa a ver o mover de Deus, e o Senhor começa a dar revelações para ele, e o Senhor começa a entregar coisas nas mãos dele que ele não imaginava, e ele começa a viver o extraordinário de Deus. E agora a missão dele é profetizar para pessoas sem esperanças. A Bíblia vai dizer no Salmo 137, que o povo estava às margens do rio Quebar, e ali havia os salgueiros, uma espécie de árvore, e essa espécie de árvore, eles depositavam as suas harpas, eles se sentaram, eles desistiram. Vai dizer o texto que os inimigos, que os babilônios agora estão pedindo: vocês não podem cantar uma canção da terra de vocês, vocês não podem cantar os louvor. E o povo de Israel vai dizer: como é que nós vamos cantar louvor aqui nesse cenário? Como é que nós vamos adorar aqui nesse cenário? Como é que nós vamos fazer alguma coisa aqui nesse cenário? A gente está com saudade da nossa pátria. E é nesse cenário que o profeta agora tem que profetizar e dizer o que Deus está querendo fazer. Porque o que Deus está querendo fazer? Está querendo ressuscitar. Compreende agora o contexto do vale de ossos secos? O profeta agora está tendo essa revelação, e a missão dele é dizer: olha, ainda que vocês estejam todos sem esperança, ainda que vocês já não acreditem, ainda que vocês já não veem mais nada, eu estou querendo levantar, eu estou querendo tirar vocês da sepultura, eu estou querendo tirar vocês da situação mais drástica, eu estou querendo tirar vocês do pó, eu estou querendo levantar vocês e dar aquilo que é de vocês nas suas mãos. É isso que Deus está querendo fazer com vidas aqui hoje. Ele quer te levantar, tirar você dessa situação de uma vez por todas, de uma vez por todas, e direcionar você para o propósito dele. Mas para Deus levantar muitos, Deus tem que levantar um. Sempre começa com um. Quem quer ser esse um aqui? 4 pessoas. Quem quer ser esse instrumento de Deus? E a restauração vai começar através da vida de Ezequiel. Porém, o cenário que o povo está vivendo,
É um cenário extremamente dramático, porque para os judeus, para aquele povo, se assentar significa: eu desisto. Se assentar significa: eu não quero mais. Pendurar as harpas significa: eu não louvo mais, eu não prego mais, eu não ajudo mais, eu não vou mais. E são essas frases que vão impedindo o trabalhar de Deus em nossas vidas. Essas frases que vai impedindo aquilo que o Senhor quer realizar, porque a gente começa a dizer vários nãos. Não, 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 e o Senhor está chamando: vem, vem, não se prenda a isso, vem, vem, não se prenda a isso que eu quero fazer, venha para o extraordinário, e a gente está dizendo não. E esse povo só estava ali naquela circunstância porque desprezaram as palavras de Deus. E toda vez que a gente despreza a palavra de Deus, a gente perde algo muito poderoso. Tudo que você despreza, você perde. Sabia disso? Tudo que nós desprezamos, toda vez que você vê nas escrituras o desprezo, você vai ver uma perca na sequência. Por exemplo, Esaú, diz a Bíblia, que desprezou a sua primogenitura. Algo que era dele, ele vende a primogenitura, ele troca a primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato que seu irmão faz, o seu irmão gêmeo. Desprezou a primogenitura, não quer, tem outro que está querendo, tem outro que está querendo vencer, tem outro que está querendo viver, tem outro que está no banco de reserva dizendo assim: Deus, sou eu, me enche, me usa, me usa, me usa. Deus está querendo te usar também, Deus está querendo fazer na sua vida, mas se você não quer dar lugar, Ele vai levantar outro, porque a obra é dele, é Ele que executa, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, se a gente diz sim para esse chamado, meu irmão, é aí que algo maravilhoso acontece. Talvez você está como o povo de Israel aqui hoje, às margens do rio Quebar. Talvez você pendurou a sua harpa. Talvez você está com saudade de algo que antes você vivia e já não vive mais. Mas o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Ele quer revelar coisas ocultas para você. É você que Ele chamou. Não fuja. Não tente escapar daquilo que Deus tem para você. O único lugar que você estará protegido é dentro daquilo que Ele tem para você. E de repente, irmãos, o sonho de Ezequiel, que uma vez foi possivelmente desejar entrar no Santo dos Santos, como filho de sacerdote, ele viveria isso em algum momento, e certamente o seu pai devia contar dessas experiências. Naturalmente que aquilo foi algo que em algum momento foi pensado, planejado por Ezequiel. E Ezequiel talvez pensou: eu nunca mais vou viver aquilo. Até que em Ezequiel 10, sem estar no templo, porque acessar o Santo dos Santos era uma prerrogativa, dentro de um ritual específico, dentro do templo, dentro do tabernáculo. Mas agora ele está numa nação estranha onde isso não é possível. Mas de repente, Ezequiel 10, Ezequiel tem uma visão. Nessa visão ele vê anjos. Nessa visão ele vê a manifestação da glória de Deus. E de repente o sonho do coração de Ezequiel está se realizando. Ainda que ele não é um sacerdote, ainda que ele não é aquilo que talvez ele imaginou que ele seria, mas Deus na sua soberania dá um jeito, traz uma situação, uma circunstância linda.
e ele acessa o Santo dos Santos, a fumaça no templo. Você lendo esse texto, você verá quanto foi lindo aquilo que Ezequiel viveu. E é naquele momento, mesmo no ambiente mais improvável, mesmo no lugar mais desconsiderado, que Ezequiel acessa, que Ezequiel vive um grande sonho de acessar a presença de Deus da forma máxima que se poderia acessar nessa terra. Deixa eu te dizer algo, não importa o ambiente que você está, é nesse ambiente que Deus vai realizar sonhos. Não, mas não tem jeito desse sonho se concretizar. Engano seu, para o Deus de Israel tem jeito sim. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você ore comigo agora. Eu quero que você ore ao Senhor e com todo o teu coração você o busque. Porque quando a gente se entrega de forma sobrenatural ao Senhor, milagres acontecem. Eu tenho um irmão, jogador de futebol, e ele estava sem clube por aproximadamente 1 ano e meio, e aquilo nos incomodava muito. E eu moro próximo ao posto Peixinho aqui, moro pertinho aqui. E um dia eu estava ali, eu gravei o som da moto dele. Quando ele passava na pista, eu ouvia o som da moto, reconhecia. E eu estava ali, irmãos, no gramado, num dia comum, um dia como qualquer outro, jogando água. E de repente eu escutei o barulho da moto, e naquela hora eu senti o Espírito me induzindo a orar. Irmãos, foi algo maravilhoso, porque eu caí de joelhos no chão. Eu desconsiderei o contexto, a situação. E naquele dia, irmãos, eu orei, e clamei, e gritei, sem reservas, sem ficar preso a nada, com tudo que eu tinha naquele momento. Eu gritei: Deus, abre uma porta. O Senhor disse que faria, o Senhor disse que cumpriria. Uma semana depois, irmãos, uma semana apenas, surgiu uma porta no exterior, para ser específico, na Polônia, num país que a gente nunca imaginou que pisaria, não tinha condições, irmãos, porque como eu disse aqui, o destino era o que? Era droga, era coisas que não são boas, era isso que as pessoas diziam. E quando de repente o Senhor abre uma porta, então nós temos essa oportunidade diariamente de clamar, de gritar por socorro, de dizer: Deus, me ajuda, Deus, faça algo em favor dessa causa. Mas isso com energia, isso com intensidade, isso com todo o coração. Será que você consegue clamar assim? Isso é um clamor de quem talvez está cansado, um clamor de alguém que quer viver algo novo. Porque quem está na zona de conforto, não querendo viver nada, não consegue colocar para fora. Mas quem está querendo viver, consegue. Quem está querendo acessar coisas maiores, consegue. Então ore comigo agora. Deus, nós oramos agora, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Eu peço que o Senhor abra portas onde não há portas. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe poderosamente esse ministério. Abençoe os projetos desta igreja, meu Pai. Os sonhos que o Senhor tem dado ao anjo desta igreja. Os projetos que o Senhor tem colocado no coração dele, meu Pai. Aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, eu profetizo que vai se concretizar em nome de Jesus. Vai ser melhor ainda do que está sendo planejado, porque é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz. Abençoe cada um dos irmãos aqui que estão te buscando, meu Deus. Cada um que está aqui orando, clamando, cada um que está aqui
aqui, Senhor, querendo viver, meu Pai, os teus propósitos. Fala aos corações. Eu repreendo todo espírito das trevas, todo espírito que vem para roubar essa palavra. Essa palavra não será roubada em nome de Jesus. Essa semente que foi lançada vai frutificar, vai florescer para a glória do seu nome, Jesus. Obrigado, meu Deus, e nos ajuda, meu Pai, porque só o Senhor pode fazer milagres em nossas vidas. A nossa vida está em suas mãos, e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero agradecer, pastor, muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui com vocês, com esse povo, que eu tenho certeza que vai viver coisas lindas. Glorifico a Deus pela sua vida, pela vida dos demais irmãos. Amém? Obrigado, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém? Deus abençoe.